que não, que eu não vou conseguir. Essa é minha razão. Programa Visão Cristã volta já. Pensando em fazer alguma pintura? Tinta São Miguel. Atuando há mais de 50 anos no ramo de tintas e complementos com 17 lojas, sempre com as melhores marcas do mercado. Venha conhecer nosso sistema tintométrico, que faz mais de 2.000 cores para colorir sua obra. Estamos localizados na Rua Doutor Falcão, número 5. Faça seu orçamento conosco através do telefone 4693-5708 ou pelo WhatsApp 971954843. Diga que escutou esse comercial na Rádio Mega FM e ganhe 5% de desconto. Siga nosso perfil no Instagram e Facebook, @Tinta São Miguel SP, e fique por dentro de todas as novidades. Tinta São Miguel, mais cores na sua vida. 87,9 é sucesso! Voltamos a apresentar Programa Visão Cristã. Olá, bom dia e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um programa Visão Cristã e você está sintonizado aqui na Mega FM 879. Hoje nós estaremos falando sobre um comportamento nosso. Como nós nos comportamos com Cristo, como advogado ou como testemunha. Vamos ler um versículo que está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Amém? Numa reunião política, 2 homens tiveram a palavra para expressarem os seus pontos de vista em relação a um assunto que estava em pauta. O primeiro orador falou brilhantemente, com palavras convincentes, falou como um grande advogado, que sabe defender a sua causa, as suas ideias a respeito daquele assunto que foi pautado ali, diante daquele júri e diante daquela plateia. E aí o segundo orador, falando sobre o mesmo assunto, ele falou com simplicidade, mas falou com firmeza, com as suas palavras bem colocadas, como alguém que sabe exatamente o que está falando, como alguém que viveu as circunstâncias. E ele falou como uma testemunha dos fatos, como alguém que estava lá. Depois de eu ouvir esse relato, eu perguntei para mim mesmo. Eu me questionei quando eu ouvi esse relato. Como eu tenho falado para as pessoas do Evangelho do Senhor Jesus? Como um advogado ou como uma testemunha? Nós podemos ser grandes advogados das causas cristãs sem sermos cristãos, sem havermos experimentado um relacionamento com o Senhor Jesus, sem termos vivido de fato uma experiência com Ele, sermos simplesmente advogados. E o meu convite nesta manhã é chamar você para nós refletirmos um pouco sobre isso.
como é que nós temos reagido diante das pessoas com as quais nós convivemos diariamente. Como advogados cheios de conhecimentos bíblicos, de mandamentos e de leis do Senhor? Ou como testemunhas, com experiências pessoais vividas diariamente com o Senhor, prontas para serem compartilhadas com essas pessoas com as quais nos relacionamos? De que forma estamos vivendo isso? O que temos falado para as pessoas com as quais convivemos diariamente? Qual é o nosso discurso? Qual é o teor das nossas conversas diárias com as pessoas? O que nós temos mostrado com as nossas atitudes para as pessoas? Como tem sido essa experiência para você que está aqui comigo, que convive comigo? Para você que está aí na sua casa agora, no seu carro, no seu trabalho, nos acompanhando aqui pela internet, aqui pelo Facebook. Como advogados, nós podemos defender todas as causas cristãs sem haver experimentado, sem haver vivido nenhuma delas. Podemos fazer uma grande defesa, podemos usar muitos argumentos, muitos conhecimentos literários, conhecimentos bíblicos e até causar uma grande impressão nas pessoas que nos ouvem. Mas também nós corremos o risco de estarmos alheios aos fatos. Estarmos alheios aos fatos mais importantes da causa, porque não vivenciamos ela, não tivemos a experiência para falarmos com a autoridade de quem estava lá, ou de quem experimentou, de quem sentiu na pele. A causa que está em pauta está em defesa. Precisamos termos vivido de verdade os fatos para falar deles com conhecimento prático, com propriedade. Amém? E dessa forma, podemos estar falando de coisas que não vivenciamos na íntegra. Como advogados, podemos estar advogando uma causa que não vivenciamos, que só ouvimos falar, que ouvimos relatos. Podemos até ser bons advogados, mas o que Jesus requer de nós é que sejamos testemunhas. Como disse Jesus nas suas palavras, que sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia, como até nos confins da terra. Nós somos essa geração dos confins da terra, porque não estamos em Jerusalém, não estamos em Samaria, não estamos na Judeia. Estamos aqui em Guararema, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, estado de São Paulo, Brasil, confins da terra. E quando o Senhor Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, Ele a estendeu a nós. A extensão desta palavra do Senhor Jesus chegou aos confins da terra, chegou até mim, chegou até você. E até nos dias de hoje,
aqui em Guararema. Até aí onde você está ouvindo, ela chegou. Chegou na minha vida, chegou na sua. Amém? Longe de Jerusalém, longe de Samaria e longe da Judéia. Nós precisamos entender isso com clareza, meus queridos, para que possamos nós agir como testemunhas de Cristo hoje, aqui no Confins. E para isso, nós precisamos de uma relação íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, é o Espírito Santo em nós que nos impulsiona na obra do Senhor Jesus, que nos tira da zona de conforto para evangelizar, para dar bons testemunhos para os de fora, para ganhar almas para o reino de Deus, através do seu testemunho de vida, daquilo que o Senhor Jesus tem feito no seu coração, daquilo que o Senhor Jesus tem estabelecido na sua vida. Então não retenha o poder do Espírito Santo na sua vida, dando espaço para a natureza do pecado que nos imobiliza. Não vamos reter o poder do Espírito Santo que nos dá conhecimento, que nos dá discernimento, que nos dá direção, que nos conduz a levar o nosso testemunho pessoal de vida para outras pessoas, para que elas também recebam essa unção, essa direção e possam se manifestar como também testemunhas do Cristo que muda, que transforma, que mudou e transformou as suas vidas. Vamos manifestar este poder recebido com atitudes, com trabalho, com ações do reino de Deus, com movimentações que nos levem até pessoas que estão necessitando de transformação em suas vidas. Isso é vida prática no Evangelho. Isso é uma apresentação da vida prática, não é advogar o Evangelho, é apresentar um Evangelho prático, vivido por você, vivido por mim, de forma que ele venha a impactar o nosso interlocutor. Amados, quando nós estamos falando da palavra do Senhor, quando nós estamos falando do Cristo como testemunhas dele, o júri está ouvindo. O interlocutor é um júri que está ouvindo o nosso testemunho, está ouvindo o nosso relato. Logo, ao final ele vai julgar se deve ou não aceitar aquilo que nós falamos como uma verdade, porque ele também vai olhar para a nossa vida. Nós precisamos ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo de Deus, para que possamos testemunhar do amor de Cristo com propriedade. Jesus, no momento em que ele estava sendo elevado aos céus, ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Como tem sido a sua relação com o Espírito Santo? Como tem sido? Como é que nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo de Deus por estes dias? Você está pronto para testemunhar de Cristo para as pessoas?
Você está pronto para servir no reino de Deus? Se não está, o que falta? O que está faltando? Se apresente. Se manifeste. Fale. Fale como testemunha. Fale, testemunhe aquilo que você recebeu do Senhor Jesus. O que o Espírito Santo faz conosco, amados, é após a nossa conversão, é nos encher de fé. Ele habita em nós e fortalece a nossa fé, a nossa convicção de salvação em Cristo Jesus, para que nos tornemos testemunhas e não advogados de Cristo, testemunhas de Cristo. Cristo não precisa de advogados. Em seu julgamento ele não teve advogados fazendo defesa por ele. Não. O Espírito Santo em nossas vidas, após a nossa conversão, ele nos fortalece a fé. Ele cria em nós ousadia para testemunharmos aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. Amém? Eu participei desse final de semana agora, dia 22 de junho de 2024, em Curitiba, de um seminário, falando sobre a sexualidade na igreja. Eu tive a oportunidade de ouvir o testemunho, o relato, o testemunho de um homem que por 12 anos da sua vida, ele se travestiu na homossexualidade. Mas ele recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele conheceu, alguém testemunhou de Jesus para ele, apresentou Jesus para ele. Ele conheceu Jesus. E ele foi deixando esta prática para viver um outro momento da sua vida. E hoje ele está testemunhando o que Jesus fez na sua vida. Está já por mais de 15 anos casado, com 2 filhas, e testemunhando, não advogando a causa de Cristo, testemunhando o que Cristo fez na sua vida. Amém? O Espírito Santo muda. O Espírito Santo nos convence, nos mostra como fazer, assim como ele fez com Paulo. Paulo era um acusador, um perseguidor da causa de Cristo, um perseguidor da igreja. E ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, após o encontro com Cristo, como um defensor, uma testemunha da causa. Aquele homem que em outros tempos ele perseguia a igreja, prendia cristãos, agora está trabalhando para que ela se desenvolva, para que as pessoas tenham liberdade em Cristo Jesus. Aleluia. Para que a igreja do Senhor chegue aos confins da terra, para que a palavra dita pelo Senhor Jesus chegue ao fim, aos confins da terra, como chegou para nós nos dias de hoje, aqui no Alto Tietê, aqui em Guararema.
Foi dessa relação com o Espírito Santo que Jesus falou com os seus discípulos após a sua ressurreição. Eles haviam caminhado com Jesus por 3 anos. Aprenderam grandes lições. Experimentaram as melhores ações do Senhor Jesus junto ao seu povo, com curas, com grandes milagres, grandes feitos, ensinamentos, mandamentos, libertação, ressuscitação, aleluia. Eles viveram, eles foram testemunhas dos atos do Cristo nesta terra. E quando o Cristo volta para junto do Pai, após a sua ressurreição, após ter vencido a morte, estes seus discípulos se tornam apóstolos da sua causa. E eles não advogam a causa do Cristo. Eles testemunham o que eles viram, o que eles experimentaram. Viveram uma experiência incrível com o Senhor Jesus, até mesmo no momento da prisão e da morte. Foram testemunhas oculares de todos os fatos. E muito mais. Tiveram a oportunidade ainda de viverem por 40 dias com o Senhor ressuscitado. Oh, glória! Aleluia! Meus queridos, cada um de nós que recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, temos algo a relatar para as pessoas. Temos algo a testemunhar de Cristo para as pessoas. Nós não precisamos advogar. Não. Nós precisamos testemunhar. Falar daquilo que você experimentou e experimenta até os dias de hoje na presença do Cristo. O que mudou? Em que área da sua vida houve transformação? Porque nós não somos santos. Nem após a nossa conversão nós somos santos. Nós somos santificados, mas nós permanecemos ainda numa luta diária contra o pecado. Com entendimento. Com entendimento disso, para que nós possamos nos renovar a cada dia diante do Cristo, através do perdão. Esses primeiros discípulos, eles viveram a palavra falada do Senhor Jesus. Eles viveram os milagres, os feitos do Senhor Jesus. Eles foram testemunhas das palavras ditas pelo Senhor Jesus e eles foram testemunhas dos atos do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, nós que já recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, vivemos a palavra escrita. Nós recebemos as Sagradas Escrituras por meio dos seus discípulos que receberam do Espírito Santo a direção, o conhecimento, a revelação, para que escrevessem, para que nós recebêssemos isso nos dias de hoje. Nós não ouvimos o Senhor Jesus falando conosco, nós
lemos nas Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor Jesus fala conosco nos dias de hoje. E o testemunho dos feitos do Senhor Jesus não é o testemunho do que ele fez com o cego Bartimeu, com o homem do tanque de Betesda. São testemunhos de realidades da nossa vida, daquilo que Jesus fez conosco hoje, no século 21, no século 20 para alguns. O que o Senhor fez na sua vida? Quando você o recebeu, quando você tomou a decisão de o receber como seu Senhor e Salvador. Qual foi a transformação? Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida? É disso que você deve testemunhar. É nesse momento em que nós nos tornamos testemunhas do poder de Deus, do poder do Cristo em nossas vidas. Se naquele momento alguém poderia ser testemunha da ressurreição de Jesus, eram aqueles homens que conviveram com ele por aquele período do seu ministério, que o viram ser preso, que o viram ser açoitado, ser martirizado, que o viram ser pregado numa cruz, que ouviram ser morto naquela cruz, transpassado por uma lança. Mas que, depois de 3 dias, também o viram ressuscitado. Eu vi este homem sendo morto. Eu vi este homem sendo enterrado. Eu vi ele ficar por 3 dias dentro do túmulo, já provavelmente em estado de decomposição. Mas também eu ouvi ele sair deste túmulo em vida. Eu convivi com ele 40 dias. Comendo, bebendo, recebendo ensinamentos, estando com ele. E esse é o testemunho de um dos discípulos que caminharam com Jesus, que estiveram com ele, que conviveram com ele. Ele nos relata toda essa trajetória. Você pode ser testemunha daquilo que Jesus fez na sua vida. Amados, nós podemos ter todo o conhecimento dos feitos de Jesus, das curas, dos milagres. Por muitas vezes nós vamos à casa do Senhor e nós ouvimos testemunhas de pessoas que estão ali falando de milagres recebidos na sua vida, daquilo que Jesus tem feito em suas vidas. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas eu quero dizer para você que o mais importante é você testemunhar daquilo que Jesus faz na sua vida, daquilo que Jesus fez na sua vida. É o seu testemunho. Não é a sua defesa como advogado, é o seu relato como testemunha de Cristo, de uma experiência vivida com Ele. Amém? Pense nisso. Consulte o seu coração e testemunhe daquilo que Jesus fez e continua fazendo na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana abençoada. E até a próxima semana, até a próxima segunda-feira, às 11 horas, aqui nos estúdios da Mega FM. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.